Aqui no nosso tópico 2, nós vamos ver que as misericórdias de Deus, elas estão atreladas a três princípios. Elas estão atreladas à esperança, à disciplina e ao arrependimento. E nós vamos falar primeiro sobre a esperança. Nós vimos aqui no tópico 1 que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele restaura as pessoas se arrependem, Ele restaura as pessoas. E Ele espera que nós, né, nos atenhamos a Ele, que nós também venhamos cumprir a nossa aliança. Uma vez feita a aliança, Ele espera que nós venhamos a cumprir esta aliança com Ele. Então, as misericórdias de Deus, elas estão atreladas à esperança. Nesse contexto desta lição, Jeremias, ele quer que o seu povo saiba que nem tudo está perdido, quando ele traz essa mensagem às pessoas, aos judeus. Razões para se terem esperança, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal. A ira do Senhor ela é curta, tem curta duração, mas as misericórdias do Senhor ela não tem fim. Uma segunda definição, uma segunda razão para se ter esperança. O Senhor ele é bom, Ele é misericordioso com aqueles que nele esperam, com humildade, com arrependimento. Isso também está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versos 24 a 27. O Senhor ele tem compaixão dos que sofrem, uma vez alcançado o alvo de sofrimento permitido por Ele. Lamentações 3, 28. Então, nós vemos aqui também que Deus ele permite, muitas vezes, que nós venhamos passar por algumas coisas. Então, portanto, o Senhor, teu Deus, é Deus misericordioso e não te desamparar, não vai te desamparar, não te desamparará e nem te destruirá e nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Deuteronômio 4, verso 31. Então, se não fosse, irmãos, as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida humana, ninguém teria esperança. Não teríamos esperança nenhuma na reconciliação, no perdão. Ninguém se livraria da condenação eterna, né? Segundo Tessalonicenses 2,16 vai trazer isso para nós. Então, Deus ele nos dá esperança, Ele nos concede uma herança, né? Através de quem? Através de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos a fim de que pudéssemos ser regenerados para viver uma vida com esperança. E uma segunda razão, né, que nós vimos aqui que as misericórdias de Deus estão atreladas à esperança, agora nós vamos ver que elas estão atreladas também à disciplina. Mais para frente a gente vai ver que ela também está atrelada, a misericórdia de Deus está atrelada ao arrependimento. Então falamos sobre a esperança, vamos falar um pouco sobre a disciplina. Então vamos lá, por que as misericórdias de Deus estão atreladas à disciplina? Ter misericórdia não significa aceitar tudo. Isso é muito importante nós frisarmos isso aqui. Ter misericórdia, quando Deus tem misericórdia, nós não significa que Ele aceita tudo, todo tipo de coisa. Não. As misericórdias não podem ser usadas como escudo para esconder erros, para esconder pecados, nem para fazer falcatruas, nem para ser desonesto, nem para agir com rebelião. Muitos pecam conscientes do pecado, cegamente, né, achando que a misericórdia vai livrá-lo de tudo isso, de todas as consequências. O que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Então Deus ele não aceita o pecado. Deus ele é santo, ele não aceita o pecado. E para que a pessoa não seja eliminada assim que acaba de cometer um pecado, Deus ele tem misericórdia e promove uma segunda chance para essa pessoa ser restaurada e se reconciliar com Ele. Então, irmãos, aquele que procura negar o seu pecado, encobrir, esconder, ele não prosperará espiritualmente. Muitos morrerão espiritualmente. Mas aquele que confessa a Deus, aquele que deixa o pecado, esse sim viverá. Esse que tem um coração contrito, um coração arrependido, quebrantado, Deus está
à disposição para perdoar, pois Deus é misericordioso. 2.3 vai dizer que as misericórdias de Deus também estão atreladas ao arrependimento. Então nós falamos que as misericórdias de Deus estão atreladas à esperança, à disciplina e agora ao arrependimento. 2.3, as misericórdias de Deus estão atreladas ao arrependimento. A misericórdia de Deus, ela foi implantada para que o homem, ao ver, reconhecer, ele se arrependesse. Porque Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama as pessoas, as suas criaturas. Agora, ele odeia o pecado. Isso nós vemos em vários textos bíblicos. Deus odeia o pecado. Sendo assim, nós podemos também citar aquela passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava em uma situação boa, né, com seu pai, mas ele resolve pegar o que lhe pertencia, a sua parte, e sair. E ele saiu pelo mundo, gastou tudo, foi para uma terra distante, gastou, fez tudo o que ele quis. Mas num determinado momento da vida dele, a situação fica muito difícil, o dinheiro acaba, os amigos saem de perto, ele não tem mais amigos. Tem um momento que ele deseja comer comida de porcos, né? E aí ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez e ele decide procurar o Pai novamente. Quando ele procura, nós vemos ali a figura de Deus no Pai, né? A figura de Deus no Pai, quando Deus abraça o pecador, quando o Pai ali abraça o filho pródigo voltando, veste ele com vestes novas, né? Regenera ele, restaura ele e coloca ele de novo no convívio do Pai, na casa do Pai, né? Nós vemos ali até que o irmão que estava há muito tempo ali não gostou daquilo. Isso até acontece muitas vezes na congregação. Pessoas não aceitam um determinado tipo de pecador. Parece que não acreditam que Deus pode restaurar pessoas e ficam sempre desconfiados quando Deus restaura determinados tipos de pessoas que estavam marginalizadas, que estavam perdidas no pecado. Mas o foco aqui é dizer que a misericórdia de Deus, ela está pronta para abraçar aquele que se arrepende, conforme fez o filho pródigo. Então, se a pessoa se arrepender, confessar os seus pecados, o Senhor Deus tem misericórdia dele e o restaura e o reconcilia. Então Deus prometeu nos perdoar e não voltar atrás por causa da sua fidelidade, mas espera que nós nos atentemos a Ele. Vamos para o nosso tópico 3, Deus trabalha visando a restauração.